E aí pessoal, tudo tranquilo? No nosso vídeo de hoje, nós iremos falar sobre adição e subtração de radicais, tudo bem? Então, em que consiste a adição e subtração de radicais? A gente tem que entender o seguinte, que a radiciação ela é uma operação, assim como adição, subtração, multiplicação, divisão. Então, consequentemente, se eu tenho a existência de um elemento radical, eu consigo operar esse elemento radical com todas as operações que a gente já conhece. Então, nós vamos estudar hoje a adição e subtração de radicais, tá? Então, na adição e subtração com radicais, você tem que considerar três possíveis casos. Que casos são esses? Primeiro caso é que todos os radicais possuem o mesmo índice, tá? E o mesmo radicando, recebendo o nome de radicais semelhantes. Quando eu tenho radicais semelhantes, é a possibilidade mais tranquila de efetuar adição ou subtração. Como é que a gente faz? A gente vai efetuar as adições e as subtrações dos fatores externos, tá, ao radical e manter o mesmo radical. Por exemplo, né? Suponha que a gente tem aqui, ó. Primeiro passo é você identificar os radicais. Então eu tenho raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5. Repare que todos os radicandos são iguais e que os índices também são iguais. Então, nesse caso, eles são radicandos semelhantes. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos repetir o radical e trabalhar somente com os fatores externos. Então, aqui a gente tem 2 raízes de 5 mais 7 raízes de 5 menos 3 raízes de 5. Então, a gente vai fazer o que agora? Somar 2 mais 7, 9. 9 menos 3, 6 raiz de 5. Então repare que não tem dificuldade se os radicais forem iguais. Se os radicais forem não semelhantes, aí a gente vai ver o que a gente deve fazer, tá? Outro exemplo aqui, ó. Todos os radicais são raiz quinta de 3. Então, a mesma coisa. A gente repete esse radical e opera os valores. 4 mais 6 menos 2 mais 1. 4 mais 6, 10. 10 menos 2, 8. 8 mais 1, 9. Raiz quinta de 3. Tranquilo? Fácil demais, né? Segundo caso, quando os radicais eles podem ser reescritos como radicais semelhantes. Então, como é que a gente resolve nesse caso, né? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 24 mais quadrada de 54. Então, vou tentar transformar todo mundo no mesmo radical. Então, como é que eu vou fazer isso? Vou fatorar 24. Fatorando aqui 24. 4 por 2 é 12. 12 por 2 é 6. 6 por 2 é 3. 3 por 3 é 1. Como o índice é o quadrado, vamos agrupar em grupos de 2. Só tem esse, né? Então fica 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. A gente só fez representar aqui. Vamos agora fatorar o 54 por 2. Dá 27 por 3. Dá 9 por 3. Dá 3 por 3. Dá 1. Agora que a gente tem todos os radicais semelhantes, fatorados, vamos agora ver como é que a gente pode fazer. Repare que o radical que eu tenho aqui tem como radicando 6. Então, eu vou transformar todo mundo em radicando 6. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. Tá? Então, agora que a gente já tem os 6 possíveis, 2 ao quadrado vezes 6, mais 3 ao quadrado vezes 6. Resolvendo, esse quadrado cancela com o índice e sai o 2 para fora. Esse quadrado cancela com o índice e sai o 3 para fora. Então, a gente tem agora raiz quadrada de 6 e a soma. 1 mais 2 mais 3. Totalizando 6 raiz de 6. E no terceiro caso é quando apenas alguns radicais são semelhantes. Nesse caso, a gente vai trabalhar com os radicais semelhantes e repete os radicais que não são semelhantes. Então, ó, raiz quadrada de 5 menos 3 raiz de 5 mais raiz de 10 mais 3 raiz de 2 menos 4 raiz de 5.
que a gente vai fazer? Vamos olhar, agrupar primeiro aqueles que são semelhantes. Então, raiz de 5, raiz de 5, raiz de 5 a gente aproxima. Deixa o raiz de 10 e o raiz de 2 isolado. Agora a gente vai repetir o raiz de 5, 1, que não tem nenhum de subtende que tem 1, 1 menos 3 menos 4. 1 menos 3 dá menos 2, menos 2 e menos 4 dá menos 6, raiz de 5. Mais raiz de 10, mais 3, raiz de 2. Paramos aqui. Eu não posso somar esses radicais ou subtrair porque eles são diferentes, tá? Eles não são semelhantes. Eu só posso operar com radicais semelhantes, tá bom? Muito cuidado. Alguns erros que a gente pode vir a cometer, a gente não deve cometer jamais. Raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2 não é raiz quadrada de 5. Você não pode somar os radicandos, tá? Errado. Outra, 2 mais raiz de 5, também não posso somar. São radicandos diferentes, não dá. Raiz de 25 mais 24 é diferente de 5 mais raiz de 24. Você pode pensar assim, a raiz de 25 é 5. Nesse caso, você tem que primeiro somar todo mundo que está no radicando, para depois resolver, tá bom? Agora, por exemplo, aqui, né? Efetue as operações a seguir. Opa! Então, vamos lá. Repare que aqui todo mundo tem radical 3. Então, fácil demais, né? Fica 8 mais 4 menos 10, multiplica raiz de 3. 8 mais 4, 12. 12 menos 10, 2, raiz de 3. Aqui vamos trabalhar com aqueles que são radicais semelhantes. Então, a gente vai ter aqui 2 mais 4, multiplica raiz de 7, mais menos 5, menos 4, multiplica raiz de 8, mais raiz de 10. Então, fica 6 raiz de 7, menos 9 raiz de 8, mais a raiz de 10. A gente tem que transformar todo mundo em raiz de 2, né? Então, aqui o que a gente pode fazer? Uma dica que eu dou para vocês. Como eu quero transformar todo mundo em raiz de 2, eu vou dividir esse número por 2 e esse número por 2. Então, vamos lá, né? Igual 3 raiz de 2 mais 8 por 2 é 4, então fica 4 vezes 2. Mais 32 por 2 dá 16, então 16 vezes 2. Então fica 3 raiz de 2 mais raiz quadrada de 4, eu sei que é 2, né? Mas vamos fazer direitinho. Transformar isso aqui em um produto de radicais. Fica 3 raiz de 2 mais 2 raiz de 2 mais 4 raiz de 2. A gente só fez tirar a raiz de 4, que é 2, raiz de 16, que é 4. Somando todo mundo agora, 3 mais 2, 5, 5 mais 4, 9 raiz de 2. Por fim, repare que todos os radicais são semelhantes, então a gente só vai operar os valores, 7 mais 2 menos 8 mais 3, que multiplica a raiz quarta de 5. 7 mais 2, 11. 11 menos 8, 3. 3 mais 3, 6. Então fica 6 raiz quarta de 5. Beleza? Tranquilo demais, né? Então, galera, esse foi nosso vídeo de hoje, tá? Qualquer dúvida, vocês podem ficar à vontade para interagir com a gente. E a gente se vê no nosso próximo vídeo.